tempo as coisas estiverem desabando, sorria, porque isso vai mudar a tua vida. Amém? Então vamos orar para a gente dar início a essa palavra que Deus colocou no meu coração. Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós queremos te louvar, te agradecer. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está neste lugar, continua fazendo o que o Senhor preparou para esta noite. Espírito Santo, trabalha no mais profundo do nosso coração. Nós oramos neste momento que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para entender a Tua palavra. Que hoje a Tua palavra possa penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso coração, possa ministrar no mais profundo da nossa alma. Senhor, estamos aqui prontos para Te ouvir, prontos para ser tocados, ministrados e sair deste lugar hoje com a nossa fé renovada em Ti. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Nós Te louvamos e nós engrandecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós estamos vivendo. Qual o tema do culto de hoje? Lembra? Encontro de quê? Encontro de fé. Então aqui nós vamos compartilhar histórias de fé, que as pessoas que tiveram atitudes de fé que mudaram a sua vida, mudaram a sua história. E o tema hoje da nossa palavra é a fé que é gerada nos momentos de dores. Essa é a verdadeira fé. Quando vem o dia mau, quando vem a dor na nossa vida, é onde a nossa fé é provada. É nos momentos de dores que a nossa fé é provada. Não é? Quantos aqui já passaram por uma situação que doeu tanto, tanto, que você pensou assim, meu Deus, eu vou morrer. Mas não, é nos momentos de dores que a nossa fé é provada. Não é pelo fato que nós temos fé em Deus, isso não significa que não vai vir um dia mau, que não vai vir a crise, que não vai vir a dificuldade, que não vai vir as dores. Eu tenho fé em Deus, então agora, né? Eu sou um cristão, então agora eu estou isento da dor, eu não vou mais. Gente, a dor sempre vai existir. O único lugar que nós não vamos ter dor é na eternidade. A Bíblia fala que lá não há dor. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por momentos difíceis. Momentos que muitas vezes nós vamos achar que é a nossa morte. Mas a boa notícia que eu quero te falar hoje é que é nesses momentos de dores que a nossa fé é provada. Lá no livro de João 16:33, Jesus afirma isso para nós. Ele fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então na palavra de Deus ele mesmo fala que nós iremos ter momentos difíceis. A palavra de Deus afirma que nós iremos ter aflições. Mas ele fala assim, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Então se Jesus venceu essa dor ou esse momento difícil que você está passando na sua vida, não é para a sua morte. Entenda que você está passando pelo processo. O processo de Deus. O processo. Amém? E hoje nós vamos falar de algumas pessoas na Bíblia que passaram por esse processo, que viveram o momento de dor. E a primeira pessoa que eu vou falar hoje nessa noite é Ana. Quantos aqui conhecem a história de Ana? Essa mulher linda, essa mulher de fé, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler, você pode deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 7. Amém? Abriram? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do 2, que diz assim: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Silom.
Siló, onde Ófines e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções destes a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, a sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então aqui nós podemos ver a história de Ana. E Ana, ela passou por um momento de dor. Assim como muitas mulheres têm o desejo de ter filho, na vida de Ana não era diferente. O sonho de Ana era ser mãe. E a Bíblia fala quando a mulher é estéril, né, ela era tida como uma mulher maldita. Ou seja, o ventre daquela mulher era seco e sem vida. E quando a mulher ela não podia ter filho, o caso de Ana, ela é estéril, ela não podia ter filhos. O esposo poderia ter uma segunda esposa, que era o caso aqui. Eucana tinha a Ana, a qual ele amava muito, e tinha a Penina, que era a esposa que podia gerar filhos. E aqui nós podemos ver qual era a dor de Ana. A dor de Ana era não poder gerar filhos. E durante anos, Ana sofreu com isso. Durante anos, Ana é considerada como uma mulher amarga, porque o sonho de Ana era gerar filhos. Só o que acontecia? A Ana, ela não podia. Então ela carregava dentro de si. Ana era uma mulher triste. Ana era uma mulher que olhava para o semblante dela, estava ali triste, amargurada, porque ela carregava uma dor dentro dela. Ana, outra dor que a Ana sentia era a dor da humilhação. Todo o tempo Penina estava lá fazendo o quê? Irritando Ana. Eu dou filhos e você não pode dar filhos. Então Ana, ela carregava a dor de não poder gerar filhos. Ana carregava a dor da humilhação, de não poder gerar filhos. A Penina irritava ela. Penina zombava da cara dela. E ela, pelo fato dela ser uma mulher de não poder dar filhos, ela poderia muito bem, Eucana poderia muito bem dizer assim, você não presta para nada. Porque era assim, quando a mulher não dava filhos, ela não tinha valor. Ela era uma mulher maldita pela sociedade. E Ana não, pelo contrário, Ana, ela tinha um esposo que amava ela. E é tão lindo que nós podemos ver que Eucana, ele olhava para Ana e via a Ana triste. E ele fazia de tudo para alegrar o coração de Ana. Ele dava sempre mais para Ana. Ele sempre estava ali, e a Bíblia fala que ele amava Ana. Então a Ana tinha tudo para ser feliz, não é verdade? Ela tinha uma família, ela tinha um esposo que amava ela. Ela tinha um esposo que dava tudo que ela queria. Ana era para ser uma mulher feliz. Mas dentro dela, ela carregava uma dor que não deixava ela ser feliz. Qual é a dor que você tem carregado dentro de você? Qual é a dor que você tem carregado dentro de você que tem te impedido de ser feliz? Você entregou a sua vida para Jesus, você anda com Jesus, porque Ana era uma serva de Deus. A Bíblia fala que todos os anos eles iam ali na presença de Deus, no templo, prestar sacrifício. E Ana, ela ia. Ana era uma mulher serva de Deus. Ela ia para o templo. Talvez você está vindo para a casa de Deus, mas você carrega essa dor dentro do seu coração. Jesus já entrou na sua vida, mas você carrega essa dor dentro do seu coração. E Ana era essa mulher. Ana, ela tinha tudo para dizer assim: olha, Eucana, pega teus filhos, pega a tua outra esposa e vá servir a Deus. E vá lá prestar o seu sacrifício. Porque eu não vou não. Eu vou ficar em casa. Era isso que Ana fazia? Não. Ana, mesmo com a dor, ela vinha prestar culto a Deus. Ela vinha adorar a Deus. Ana não deixou essa situação abalar a fé dela. O problema nosso é que quando bate o dia mal na nossa porta, nós queremos abandonar a Deus.
Muitas pessoas, quando a dor chega, quando o sofrimento chega, quando a aflição chega, a primeira atitude é assim: eu não vou mais para a casa de Deus, eu não vou mais servir a Deus, né? Eu não vou, porque eu comecei a servir a Deus, agora estou indo para a igreja, e agora a minha vida foi pior. Quantas, você já ouviu isso das pessoas? E não, Ana, ela não deixou. Ela não deixou que a dor atrapalhasse ela ir para a casa de Deus. E ela perseverou, ela foi. Ela estava ali servindo a Deus. E o que isso aconteceu? E com isso nós entendemos algo. Nós queremos o milagre, mas nós não queremos passar pelo processo. O que a Ana estava passando era um processo. E sabe por que era um processo? Que a Bíblia relata que a Ana era estéril porque Deus havia permitido. Ana é estéril, aqui nós lemos e fala, porque Deus permitiu que Ana fosse estéril. Então Ana, ela estava vivendo um processo. Porque para viver o milagre, nós vamos sempre passar pelo processo. E o processo vai gerar dores. E muitas vezes quando chega a dor, nós falamos assim: não, passa logo. Por que eu tenho que passar por essa dor? Nós queremos viver o milagre, mas nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos passar pelo processo da dor. Nós não queremos passar pelo processo de sacrificar. Nós só queremos usufruir do milagre. Mas entenda, para viver o milagre, nós vamos passar pelo processo. E esse processo, na maioria das vezes, gera dor. E Ana estava passando por esse processo. Ela estava em busca do milagre dela. Qual era o milagre dela? Ter um filho. Qual é o teu milagre? Qual é o milagre que você está buscando na sua vida? Que você até mesmo já pensou em desistir, porque você não está vendo nada acontecendo. Mas hoje eu quero te lembrar, você está vivendo o processo. E para você alcançar o milagre que Deus tem na sua vida, você vai ter que passar por ele. E o que vai fazer acontecer o milagre é você não desistir no meio do caminho. É você não jogar tudo para o alto. É você não abandonar a Deus. É você não abandonar o plano que Deus tem na sua vida. Porque o milagre só vai acontecer se você permanecer firme. Mesmo tá doendo. E quem te disse que vai ser fácil? Quem te disse? Quem disse que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas você tem que entender que para viver você tem que passar por esse processo. E o que aconteceu com Ana? Nós podemos ver mais à frente que um certo dia algo moveu, algo aconteceu. Ana foi prestar culto a Deus, juntamente com sua família. E ela chegou naquele lugar e ela estava tão amargurada, tão triste, tão para baixo, tão deprimida. Tantos anos sofrendo, tantos anos sonhando e nada acontecia. Mas quando ela chegou naquele lugar, ela entendeu algo. Ela falou assim: hoje eu vou fazer algo diferente. Ela foi e se prostrou na presença de Deus. E ela começou a orar. Sabe o que Ana fez? A Bíblia fala lá no verso 11. Ana, ela foi. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito a Deus, ao Senhor. Então Ana, ela levantou aflita. E ela foi e se prostrou no altar. A Bíblia fala que Ana, ela orava de tal maneira que ela foi confundida com uma bêbada. Ela ficou tão embriagada que ela ali foi confundida com uma bêbada. Sabe por quê? Ana, ela decidiu colocar a dor dela no altar. O lugar de deixar as nossas dores é no altar. O lugar de deixar as nossas dores é na presença de Deus. Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos carregar sozinha. Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos se isolar de todo mundo. Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Se nós formos parar e olhar para a vida de Ana, quantos anos Ana sofreu com isso? E por que só naquele dia ela decidiu fazer isso? De ir colocar a dor no altar, na presença de Deus. Talvez ela já até tinha orado, mas esse dia foi diferente. Foi tão diferente que ela chamou a atenção de Deus. O lugar de gerar milagres é na presença de Deus. Entenda,
processo, nós vamos passar por ele. E o lugar onde nós vamos gerar o nosso milagre é na presença de Deus. É colocando para fora ali a nossa dor, expondo a nossa dor. Muitas vezes os milagres ainda não aconteceram na nossa vida porque dentro de nós existem muitas bagagens velhas que precisam ser tiradas. Naquele dia eu acredito que Ana falou tudo o que estava sentindo para Deus. Naquele dia eu acredito que Ana colocou para fora a dor dela. Ela falou assim: eu sou uma mulher amargurada, o Senhor sabe que eu tenho um sonho, e o meu sonho é ter um filho, e isso tem me maltratado por anos. Senhor, eu não aguento mais a humilhação de Penina. Naquele dia ela abriu o coração dela para Deus. Foi uma oração diferente, foi uma oração que subiu e chamou a atenção de Deus, porque ela entendeu que o milagre dela é gerado através da oração. Nós queremos alcançar os milagres, mas nós não queremos orar pelo milagre. Nós não queremos perseverar pelo milagre. Nós só queremos, aconteça logo o milagre. Não queremos passar pelo processo, não queremos orar pelo milagre. Você tem orado pelo milagre? Pelo que o teu coração almeja, pelo que o teu coração deseja? Você tem orado? Você tem colocado diante de Deus? Muitas vezes nós nem oramos mais porque nós estamos tão desacreditados. A dor, o sofrimento, a aflição, as situações que nós vivemos no dia a dia tem nos sufocado ao ponto de esquecer que o lugar de gerar milagre é na presença de Deus e através da oração. E o que aconteceu a partir daquele dia? A vida de Ana, a história de Ana mudou. A Bíblia fala que quando ela levantou naquele momento de oração que ela teve, Ana já não era mais a mesma. Ana não era mais uma mulher amargurada. Ana já não era mais uma mulher triste. E naquele momento o profeta Eli se aproximou dela e falou assim: olha, a sua oração foi ouvida. E Deus vai conceber o que o teu coração deseja. Quantos aqui deseja ver os seus sonhos realizados, ver seus milagres concretizados? Quantos aqui almejam por isso? Tenha a atitude de Ana. E o que aconteceu? Ana passou pelo processo, mas Ana viveu o milagre. E ela foi tão contemplada, tão abençoada, que ela não gerou só um milagre, ela gerou um grande homem de Deus. Ela gerou Samuel. Sabe por quê? O milagre pode até demorar, mas quando ele acontece, é perfeito, porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Mas para isso nós não podemos rejeitar o processo. Nós não devemos rejeitar ali a situação, nós não devemos desistir no meio do processo. Já pensou se Ana tivesse desistido? Já pensou se Ana tivesse falado assim: olha, eu não vou mais. Se vira, Elcana, vai, eu não quero mais nem saber de ir prestar culto, porque eu estou vendo a minha vida do mesmo jeito. Nem assim muitos fazem isso. Eu estou vendo a minha vida do mesmo jeito, eu não estou vendo o milagre acontecendo, então é melhor eu ficar no conforto da minha casa. Foi isso que Ana fez? Não, ela perseverou. E hoje eu te digo, se você quer viver um milagre na sua vida, você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você precisa estar com Deus e o milagre vai acontecer. E Ana não teve só Samuel. Ana teve mais outros filhos. Olha, de uma mulher estéril, Deus fez um milagre. Então Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. E a segunda mulher que eu vou falar nessa noite é a Sunamita. Sunamita é uma mulher que está no livro lá de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 32. E essa história também, ela passou por um processo. A Bíblia fala que essa mulher era uma mulher rica, que morava ali na cidade de Sunem. E Eliseu, ele sempre passava por esse povoado. E aquela mulher, certo dia, ela ofereceu uma refeição para Eliseu. E todas as vezes que Eliseu ia naquela região, ele ia lá fazer as suas refeições. E certo dia aquela mulher estava conversando com o seu marido, e aí ela falou assim: olha, esse homem é um santo homem de Deus. Vamos preparar um quarto para ele aqui no nosso terraço. Um quarto pequeno, um quarto com a cama, com a mesa, com a cadeira, com a lamparina.
E aí quando ele vier, ele pode ficar hospedado na nossa casa. E assim eles fizeram aquela família, prepararam um quarto e começaram a cuidar de Eliseu de uma forma tão linda, que certo dia Eliseu chegou naquela casa, ele subiu para o seu quarto, e enquanto ele estava ali, ele ficou tão constrangido da forma que aquela mulher estava cuidando dele, que ele falou assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. E aí ela vai lá, ele pede o servo dele, o Geazi, que vai lá e chama aquela mulher. E ele pergunta para aquela mulher: Sunamita, o que você está precisando? Aí ela, por ser uma mulher rica, por ser casada, então assim, ela não estava precisando de nada. Ela falou assim: não se preocupe, eu vou bem. Mas aquilo ficou incomodando Eliseu. E aí ele conversando com o seu servo, aí o seu servo falou assim: olha, a única coisa que essa mulher não tem é um filho, e o esposo dela já é velho. Aí Eliseu falou assim: então aí, chama essa mulher, chama ela aí. E ela veio e subiu. E aqui, a partir do versículo 15, fala de algo tremendo. No 4:15 diz assim: quando Eliseu mandou chamar aquela mulher, ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Glória a Deus. Então tudo estava indo bem na vida dessa mulher. Uma mulher rica, uma mulher que era casada muito bem. E aí, vocês percebem que quando Eliseu fala que daqui a 1 ano ela estaria com um bebê no colo, qual foi a reação dessa mulher? Ah, meu senhor, não minta para tua serva. Por que essa atitude dessa mulher? Isso mostra que esse desejo estava oculto no coração dela. O sonho dela era ter um filho. Por que ela falou assim: meu esposo já é velho, como é que nós vamos ter um filho? E 1 ano se passou. Quem estava lá? Quem gerou um filho? Quem deu à luz? Aquela mulher, conforme Eliseu havia dito. E tudo estava 1000 maravilhas naquela família. Mas algo inesperado aconteceu. Certo dia, aquele menino já grandinho foi para o campo trabalhar com seu pai. E quando ele chegou lá, de repente ele começou a sentir dor de cabeça. E aí ele fala para o pai que está passando mal. E o pai pede para levar ele para a mãe. Quando chega lá, a mãe coloca ele no colo. E enquanto ela estava ali tentando fazer alguma coisa para ele melhorar, aquela criança veio a óbito. Gente, imagina. Aquela mulher, ela não pediu filho nenhum. Aquela mulher estava bem. E aquele filho que foi gerado pelo milagre vinha a falecer. O dia mau chegou na casa daquela mulher. O que aconteceu? A dor chegou no coração daquela mulher. Aquela mulher estava com seu filho ali no colo. E de repente aquele menino chega a falecer. Imagina a dor e o desespero de uma mãe em estar com seu filho no colo, morto. Você consegue imaginar a dor que aquela mulher sentiu? E o questionamento dentro dela, e falou assim: eu não pedi um filho, por que eu estou passando por essa situação? Mas aquela mulher foi lá, colocou a criança no quarto do profeta Eliseu, fechou a porta e foi de encontro ao profeta. Aquela mulher, ela poderia sair daquele desesperada, reclamando, não é? Eu não pedi um filho, por que esse menino morreu? Ela poderia ter ido falar com o esposo dela. Foi isso que ela fez, gente? Não. Ela só pediu que o servo fosse lá e pedisse um animal para ir de encontro ao profeta. Mas ela nem sequer abriu a boca para falar para o pai que a criança havia falecido. Olha a confiança que essa mulher tinha no homem de Deus. Olha a fé que essa mulher tinha. Será que a nossa postura tem sido essa? Diante do dia mau, diante da situação difícil, diante das dores, como nós temos se comportado ou agido?
A primeira coisa que vem é o desespero. A primeira coisa que vem é a vontade de reclamar. A primeira coisa que vem é a vontade de murmurar. A primeira coisa que vem são os questionamentos. Mas por que está acontecendo isso? Eu não pedi esse menino. Não foi isso. Ela foi em direção ao profeta. E quando aquela mulher estava indo, Eliseu avistou aquela mulher. E Eliseu não foi ao encontro daquela mulher. Eliseu pediu para o servo ir. Vai lá. E é tão incrível quando o servo chegou e perguntou: mas o que aconteceu? Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu esposo? Está tudo bem com o menino? E o que essa mulher falou? Vai tudo bem. Aquele homem era ajudante de Eliseu. Por que aquela mulher não abriu o seu coração para aquele servo de Eliseu? Por quê? Porque é mais fácil a gente abrir a boca para qualquer pessoa do que para a pessoa que Deus instituiu, que Deus levantou. E ela foi em direção para Eliseu. E quando ela chegou perto de Eliseu, ela se ajoelhou. Sabe, uma pessoa que está passando por uma situação difícil e tenta ser forte. Talvez você já passou por isso. E aí você tenta ser forte, você tenta ser forte. Só que quando você tem um determinado momento que você não aguenta mais e você... Pronto. Foi o que essa mulher fez. Ela chegou no lugar certo, na pessoa certa. Então ela está aqui, eu estou diante da pessoa que vai resolver o meu problema. E ela se ajoelhou, se prostrou em pranto, chorando. Ela estava tão desesperada que o servo pensou em tirar ela. Eliseu: não deixa, não tire, porque ela está amargurada de espírito. E nesse momento Eliseu falou o que havia acontecido. E aquela mulher começou a chorar e falar: por acaso eu te pedi um filho? É tão interessante a história dessa mulher, porque ela foi na pessoa certa. Para de falar as suas dores para quem não vai resolver os seus problemas. Para de ficar chorando para as pessoas erradas. Para. Sabe por que muitas vezes as nossas vidas estão destruídas? Porque nós estamos indo de encontro às pessoas erradas. Nós não estamos respeitando o homem ou a mulher de Deus que Deus instituiu na nossa vida. Nós preferimos falar para as pessoas que estão na nossa volta que não vai resolver nada, que não vai fazer nada por nós. Pelo contrário, vai te destruir ainda mais. Você fala, quando você sai de lá, você sai com a solução, você sai com mais problemas. Sabe por quê? Porque você está compartilhando as suas dores com as pessoas erradas. Você está compartilhando as suas dores com quem não vai te ajudar. E talvez é por isso que a sua vida está uma bagunça. Talvez é por isso que a sua vida não sai do lugar. Porque você está compartilhando seus problemas, das suas dores com as pessoas erradas. Você não está respeitando as autoridades espirituais que Deus instituiu sobre a sua vida. Que é o seu pastor, que é a sua pastora, que é os seus líderes. Você prefere compartilhar com outras pessoas que não tem nada a ver, que não vai te acrescentar, não vai agregar nada em você. Mas hoje Deus está te dando um alerta. Entenda. Você quer viver o milagre? Então compartilha com as pessoas certas, com as pessoas que Deus levantou para estar sobre a tua vida, cuidando de você. E naquele momento, o que aconteceu com aquela mulher? Ela falou: por acaso eu te pedi um filho? E é tão lindo que Eliseu já sabia. Eliseu, ele não falou: mas o que aconteceu com você? Não, ele já sabia que o menino havia falecido. E ele imediatamente falou assim para o servo dele: pega meu bastão e vá correndo. Você não dê atenção a ninguém, você não fala com ninguém. Você vai, chega lá, você ora pela criança. E a mulher, qual foi a atitude da mulher? Ela falou assim: olha, daqui eu não saio sem você. E ela grudou ali com Eliseu. E o servo foi na frente. Mas quando chegou lá, o servo orou e a criança não ressuscitou. Eliseu foi, orou, subiu para o quarto, pediu que eles ficassem ali embaixo. E quando chegou lá, ele orou pela criança. E o que aconteceu? A criança ressuscitou. Sabe por que aquela mulher não saiu de perto de Eliseu? Porque ela sabia que o milagre estava ali com ele. Poderia muito bem Geazi fazer o milagre, mas por que ele não fez? Porque o milagre estava com o homem de Deus, com o homem santo de Deus. E aquela mulher, ela tinha um entendimento ao ponto de dizer: olha, daqui eu não saio. Sabe por quê?
que muitas pessoas perdem a bênção porque saem de perto das pessoas que não era para sair. Porque Deus falou: esse é o lugar que eu te plantei, este é o lugar que eu te coloquei. Mas sabe o que muitos fazem? Vão embora, não se atenta para a palavra, não se atenta para o que está acontecendo no momento. A primeira situação difícil, prefere largar tudo, deixar tudo e ir procurar solução em outro lugar, com outras pessoas que não tem nada a ver com o plano que Deus tem para a vida de cada um. Porque Deus, ele tem um plano específico na vida de cada pessoa. Eu acredito que se eu estou aqui é porque Deus tem um plano na minha vida. E aquela mulher, ela passou por todo esse processo. E no final ela viveu o quê? O milagre aconteceu. Porque ela foi falar das suas dores para a pessoa, para o homem santo de Deus. Ela entendeu: eu só saio daqui se você for comigo. Enquanto eu não vou arredar o pé perto de você, Eliseu. Porque eu sei que é você que vai fazer o milagre. E foi isso que aconteceu. Você quer viver os milagres de Deus na sua vida? Então esteja perto do homem e da mulher de Deus que Deus instituiu para liderar a sua vida, para cuidar de você, para zelar por você. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos, esteja ligado somente à voz de Deus. A voz de Deus. Porque é Ele. Entenda, o milagre só vai acontecer se você estiver no lugar certo, que é na presença de Deus. Se você orar por Ele, se você estiver perto, se você contar as suas dores para as pessoas certas, e se você estiver perto da pessoa que Deus instituiu para liderar a sua vida. Porque senão você vai ficar, nós vamos ficar só vagando nessa terra e nada vai acontecer. Então aqui nós podemos ver o processo na vida dessas mulheres, que elas viveram. A fé delas foi gerada no momento de dor. Por quê? Porque elas não desistiram. Uma chorou por anos para ter um filho. A outra chorou para o filho que tinha acabado ali de morrer, pela perca de um filho. Mas nenhuma dessas mulheres abandonaram a sua fé. Nenhuma dessas mulheres não chutaram o balde e foram viver do seu jeito, da sua maneira. Pelo contrário, elas tiveram atitudes que elas levaram elas a serem aprovadas. E quando elas foram aprovadas, o milagre de Deus aconteceu. Hoje, entenda essa palavra. Entenda que você está passando por um processo e que o milagre de Deus só vai acontecer na sua vida se você entender os passos certos que você precisa passar. Não desista. Não olhe para trás. Esteja do lado das pessoas que Deus levantou. Abre o seu coração para as pessoas certas. E o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Deus, ele não te trouxe essa terra para você ficar vagando. Deus tem uma cobertura espiritual para cuidar de você. Não está aqui na palavra, mas Deus está me incomodando para falar isso. Deus não te trouxe aqui para você ficar de igreja em igreja, olhando, essa é boa para mim, essa não é boa. Não. Ele te trouxe na terra para te plantar em um lugar. E o lugar que ele te plantar é o lugar que você vai dar frutos. Os frutos vêm quando nós estamos debaixo da bênção. Eu particularmente, desde quando eu me converti, é raras as vezes que quando eu vou tomar qualquer decisão na minha vida, eu vou conversar com os meus pastores. Porque eu entendo que eles são a cobertura que Deus colocou para cuidar de mim. Eu passei 7 meses fora. E eu tinha tudo para dizer, eu não vou voltar mais. Tinha tudo. Até pessoas tiveram sonho, eu também sonhei. E eu falei, Senhor, se não for para mim voltar, o Senhor vai confirmar no coração do meu pastor. E ele vai me ligar e vai me falar, minha filha, não precisa voltar mais. Eu passei pelo processo da dor. Eu deixei a minha mãe. Não vou falar muito, não vou chorar. Doeu muito. Ter que vir e deixar ela. Não foi fácil. Não está sendo fácil. Conviver com a dor da saudade, a dor de saber que ela está lá só. Mas a certeza no meu coração é que Deus está cuidando dela. E quando eu cheguei, eu ia falar para as pessoas que ela estava só.
E Deus falou, não fale isso, porque eu estou cuidando dela. E eu falava, não, minha mãe não está só, Deus está cuidando dela. Queridos, eu já passei por dores desde, eu tenho 12 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu já passei por dores, mas essa foi a pior, de poder deixar ela. Mas eu entendi algo, que Deus me plantou em um local, que Deus me deu o privilégio de estar debaixo de uma cobertura, de um homem e uma mulher de Deus, que são sérios. Quando eu viajei, muitas pessoas ficaram especulando para saber se eu realmente tinha viajado ou se eu realmente tinha saído da igreja, porque eu sumi do nada, passei 7 meses fora, e foi um tempo muito bom, um tempo muito precioso, que eu pude estar perto da minha mãe, que eu pude cuidar da minha mãe, que eu pude criar um relacionamento com ela que eu não tinha, que eu pude perceber como eu estava longe e não estava percebendo isso. Mas o momento de vir foi difícil. Foi uma renúncia que eu tive que fazer, foi uma dor que eu tive que passar. Mas eu entendi que é no meio da dor que a minha fé é forjada, é a minha confiança e a minha dependência em Deus. E voltar a estar neste lugar foi uma decisão que doeu, mas eu sei que está valendo a pena. Quando foi para mim viajar, mesmo sabendo que eu tinha que ir para cuidar da minha mãe, enquanto eu não vim conversar com os meus pastores e pedir direção para eles, eu não tive paz no meu coração. Eu poderia muito bem dizer assim, é minha mãe, não há necessidade de pedir, conversar com os meus pastores, porque é minha mãe. Mas eu queria a bênção, e eles me abençoaram, e quando eles me abençoaram, a paz reinou dentro de mim, e tudo aconteceu, tudo fluiu de uma forma tão linda. Deus cuidou de nós nos mínimos detalhes, e eu sou tão grata a Deus por isso, mas porque eu entendi que eu tenho uma cobertura espiritual, e que eu não posso andar e agir como um rebelde, uma rebelde. Como eu estou na igreja, mas eu não devo satisfação da minha vida para o meu líder e para o meu pastor. Não, eu estou na igreja, Deus me plantou neste lugar, então há uma cobertura espiritual sobre a minha vida. E eu preciso zelar e respeitar e honrar isso. E hoje eu estou aqui falando dessa palavra de dor, porque eu passei por ela. E o que eu posso dizer para você, eu sei que o processo ainda não acabou, mas até aqui tem valido a pena e vai continuar valendo. Então entenda, o milagre só vai acontecer na sua vida se você entender isso. O processo vem para que você viva o milagre. Amém? E eu creio que eu já estou vivendo o milagre do Senhor, porque eu estou aqui tendo o privilégio de pregar e dar testemunho. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé.